Hello, everybody! E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Montanha, batata assou. O que aconteceu? Problemas com a nossa querida genética? Não tem nada não, deixa comigo. Vamos lá que eu vou te ajudar. Tá com problema aí na introdução à genética, primeira lei de Mendel? Pois bem, então nós vamos começar a trabalhar e tenho certeza que ao final dessa aula, ó, zerou. Deixa comigo, cara, deixa comigo que nós vamos vencer desse obstáculo. Mas antes de você continuar, deixei aí embaixo um linkzinho para você entrar e baixar aí o material da aula, tá? Dá um pause e baixa esse material da aula e aproveita e já baixa para a lista de exercícios, ok? Tô te esperando, vai lá. Legal, tá com o material na mão? Então conforme nós vamos trabalhando, você vai preenchendo aí o seu material de aula, porque já serve como uma ficha resumo para vocês, beleza? Então vamos começar. A genética tem como o ídolo, o cara, o mito, o nosso querido Gregor Mendel. Quem foi Mendel? Mendel foi um austríaco, tá? Não australiano, um austríaco. E ele era um monge e adorava plantar ervilhas. Ele plantava ervilhas com duas variedades. Uma tinha sementes amarelas e a outra tinha sementes verdes. E esse ser mitológico chamado Mendel, cara, ele, sei lá, ele tinha algo assim, ou ele era um extraterrestre ou ele era um santo mesmo. Por quê? Porque ele deu muita sorte ao trabalhar com ervilhas. A flor de ervilha faz uma autofecundação. Então o pólenzinho dela fecunda o gineceu dela própria. Então o que ele tinha? Ele tinha lá um canteirinho e ele plantava ervilhas que nasciam com semente amarela. Por autopolinização nasciam sementes amarelas, que nasciam sementes amarelas ao longo de muitas gerações, sempre nascendo sementes amarelas. Portanto, ele começou a chamar aquelas sementes de amarelas puras. Lá no outro canteirinho dele também ele tinha uma outra variedade, o procedimento era o mesmo, ele tinha sementes verdes, puras, ok? Um dia ele teve uma ideia. O que será que acontece se eu pegar o pólenzinho da amarela, levar lá na verde, pegar o pólenzinho da verde e levar lá na amarela? O que será que vai nascer? E ele ficou com essa dúvida. Mas antes dele fazer isso, ele começou a idealizar. Ele falou, pô, todo ser vivo tem um papai e tem uma mamãe, tem um masculino e tem um feminino. Provavelmente cada um deles deve ter aí um fator, ele chamou de fator, que vai enviar para manifestar a característica nos seus descendentes, nos seus filhinhos. Mesmo fazendo uma autofecundação, ele imaginou que deveriam existir então dois fatores. A esses fatores ele representou por letras. E para representar os fatores das amarelas, ele representou então pela letra V. Ele usou a letra Vzão e a letra Vzão. Então, dois fatores para manifestar uma característica. Obviamente, para manifestar aí a coloração verde, ele usou o Vzinho. Bom, ao fazer isso, ao pegar o pólenzinho aí da amarela e levar lá para verde, o pólenzinho da verde e levar para a amarela, nasceu então aí a geração F1, os filhos da primeira geração, já que o P é parental, F1, os filhos da primeira geração. Olha só o que nasceu aí, meu querido. Nasceu 100% de ervilhas amarelas. Dá pra gente já ter uma sacada aí, ó. Ele cruza ali na geração parental, verde, amarelo, nasce 100% de amarelo. Qual é a característica mais forte? Isso, cara, pô, muito bem. A amarela é a característica mais forte. Só que a gente não vai falar característica mais forte daqui para frente. Nós vamos falar da característica dominante. Então, ao cruzar duas variações puras, aquela que nascer é a característica dominante. Se cruzar alto, puro com baixo puro, nascer 100% de alto, alto é a característica dominante. Se cruzar enrugado com liso, nascer 100% de liso, liso é a característica dominante. Então já aprendemos a determinar
por essa analogia, a característica dominante, ok? Bom, eu posso dizer que a geração F1 também é pura? Óbvio que não, meu querido. Por quê? Porque ela descende do cruzamento entre amarelas e verdes, ok? Então, F1 vai receber um Vzão que veio da amarela e um Vzinho que veio da verde. Obviamente, então, estou demonstrando para você que elas não são puras. Daqui a pouquinho a gente vai aprender todos esses nomes aí. O que ela faz mesmo? Ao cruzar, ela realiza uma autopolinização, uma autofecundação. Então, eu estou cruzando Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Olha só, vamos ver o que dá. Ó, tá escrito aí, você tem um quadrinho aí no seu trabalhinho aí no seu material, realizando o cruzamento de F1, 2 pontos. Quem é F1? Lembra? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Como é que a gente faz? Ó, cria aí esse quadradinho, já está criado, né, na verdade, mas você tem que aprender a fazer ele e cuidado na hora de preencher. Eu percebo que muitos alunos erram na hora de fazer esse quadradinho que eu chamo de motelzinho. Vamos preencher esse motelzinho, ó. Na primeira linha vai o Vzão e vai o Vzinho. Na primeira coluna vai o Vzão e vai o Vzinho. Agora é só juntar eles, ó, nesse primeiro quadrado aí que nós vamos ter para poder juntá-los, o que ficaria? Vzão, Vzão. Depois nós teríamos o Vzão, Vzinho. Posteriormente nós teríamos o Vzão, Vzinho. E por último, o que sobrou? Boa! Vzinho, Vzinho. Vamos pensar agora. Você me falou, acabou de falar aí, que a característica dominante, a característica mais forte é a amarela. Na primeira lei de Mendel, ou herança com dominância, basta ter um Vzão para manifestar a característica amarela. Portanto, eu mando e você responde. Vzão, Vzão, qual é a cor? Amarela. Vzão, Vzinho, qual é a cor? Amarela. E Vzinho, Vzinho, se liga aí, qual é a cor? Verde. Boa, cara. Tá vendo? Tu sabe genética, meu. O que você tá aí com medo? Vamos lá, confio em você. Agora vamos à parte matemática da coisa. Quantos encontros ao todos houve aí? Quantos quadradinhos de preenchimento houve aí? Conta lá. 1, 2, 3, 4. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Confirmou? Beleza. Então, rapaziada, quantos daí tem pelo menos um Vzão? 3 no total de 4. Se você pegar o número 3, dividir pelo número 4, vai dar 0,75. Aí você multiplica por 100, vamos ter 75% de chance de nascer ervilhas com a semente amarela. Se você pegar 1 no total de 4, esse 1 é a proporção de ervilhas verdes, então pega o número 1, divide pelo número 4, que é o total, 1/4, vai dar 0,25. Obviamente, multiplica por 100, teremos 25% de ervilhas verdes. Vamos voltar ali para o nosso quadrinho, volta lá, preencheu aí? Então vamos lá. Então olha só, no total, na geração F2, o que aconteceu aí? Nós vamos ter 1/4 de Vzão, Vzão, mais 2/4 de Vzão, Vzinho. Basta ter um Vzão para nascer com qual cor? Isso aí, amarela. Temos 75% de ervilhas amarelas. Consequentemente, nós vamos ter aí 1/4 de Vzinho, Vzinho, 25% de ervilhas verdes. Isso foi a geração F2. Então, fixa bem aí. Geração parental, amarelo puro, cruzado com verde puro, nasceu 100% de ervilhas amarelas. O que deu para a gente determinar aí? A característica amarela é a dominante. A geração F1, que não são puras, porque ela veio dos cruzamentos
de vermelho, de verde com amarelo. E aí o que nasceu em F2? 75% de amarelas, 25% de verdes. Tudo bem até aí? Se você entendeu, vamos seguir. Se você não entendeu, meu querido, volta mais um pouquinho, reveja o que eu acabei de falar. Beleza? Bom, nós precisamos aí entender alguns termos um pouco mais, vamos dizer assim, acadêmicos, tá? Genótipo e fenótipo. Você vai encontrar em muitos exercícios a pergunta: qual a proporção genotípica, qual a proporção fenotípica? O que é isso, professor Montanha? Ó, vamos falar de uma maneira muito fácil, tá? Sempre que perguntar a proporção genotípica, você vai fazer a contagem das letrinhas. Genótipos são as letrinhas. Quantos são Vzão, Vzão? Quantos são Vzão, Vzinho? Quantos são Vzinho, Vzinho? Porém, existe também um termo acadêmico para Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho e assim vai. O termo acadêmico é muito fácil, ó, presta atenção. Vzão com Vzão, ambos são maiúsculos, são iguais. Iguais é homo. Quando aparecer Vzão seguido de um Vzão, nós vamos dar o nome de homozigoto. Tem mais alguém aí que poderia ser também denominado homozigoto? Isso, o Vzinho, Vzinho, meu, ele também é homozigoto. Porém, olha só o que restou aí. Nós temos um Vzão com um Vzinho. Vzão é diferente de Vzinho. Se eles são diferentes, eles são hetero. O nome acertado é heterozigoto. Mas, Montanha, como que eu vou diferenciar o Vzão, Vzão do Vzinho, Vzinho? Então vamos lá, você já até tem a informação aí dentro do seu coração, ó. Saca só, qual é a característica mais forte, qual é a característica dominante, é aquele que tem um Vzão, portanto, Vzão, Vzão é homozigoto dominante. Obviamente, o Vzinho, Vzinho não será homozigoto dominado, tá? Para diferenciar bem aí foneticamente, nós vamos chamá-los de homozigoto recessivo. E agora, atenção, o heterozigoto, o que passa aí na sua cabeça? O heterozigoto, ele é o dominante ou o heterozigoto recessivo? Meu, ele não é nada. Ele é heterozigoto, ponto, tá? Ele não é nem dominante nem recessivo, ele tem um sinônimo. Ele é heterozigoto, ou você também pode dar nome a ele de híbrido. Fechou? Beleza. Então falei de genótipo, lembrei das letrinhas. E o fenótipo? Fenótipo, se eu fosse falar aí como um professor de língua portuguesa, tem a análise morfológica. Na análise morfológica, cor seria um adjetivo. O fenótipo são os adjetivos, é aquilo que eu enxergo, aquilo que eu mensuro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, tá? Então, a manifestação do genótipo é o fenótipo. Lembra da história? Quem tem um Vzão, qual seria o adjetivo atribuído a ele? Ah, isso aí, amarelo. O fenótipo Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho é amarelo. Qual o fenótipo do homozigoto recessivo, Bilu? Isso aí, cara, é o verde, ok? Meu, se você lembrar que genótipos são as letrinhas, fenótipos são os adjetivos, fica muito mais fácil na hora de trabalhar com os exercícios. Mas eu sei que você está esperando algo mais. Isso aqui é a parte aí acadêmica, a parte mais didática da coisa. Então vamos lá, ó. O que é o genótipo? Genótipo é o conjunto de genes de um organismo. O gene é um pedacinho aí do nosso segmento de DNA que codifica a produção de proteínas. Num corpo animal,
tirando a água, a coisa mais abundante é a proteína, meu. Meu cabelo é feito de proteína, a cor do meu cabelo é feito de proteína, as minhas fibras musculares são feitas de proteína, minhas enzimas são feitas de proteína, a hemoglobina é feita de proteína. Então a presença ou ausência das proteínas do meu corpo ou das variações dessa proteína é dado pelo gene, ok? Então olha lá, cada gene determina uma ou mais características em um organismo. Cor de pele, cor de cabelo ou pelos, cor de olhos, estatura. Ô equipe, quem mandou por peso aí? Quem que mandou por forma do corpo aí? Só porque eu estou um pouquinho acima? Ah, mas tá bom, vai. Funcionamento dos órgãos, tudo isso depende diretamente do gene, do tipo do seu gene. Cara, do seu genótipo, entendeu? Tudo é comandado pelos genes. Porém, olha só, fenótipo. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo agora. Você tem aí no seu material, está escrito lá, fenótipo igual a genótipo mais ambiente. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Se eu tivesse gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, são aqueles que vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então eles têm o mesmo genótipo? Claro que sim, tem sim. Agora, olha só, meu querido. Se eu pegasse esses dois indivíduos com o mesmo genótipo, ao nascer, colocasse um lá na Groenlândia e o outro no Congo, e daqui 20 anos colocassem eles lado a lado, eles estariam exatamente iguais ou estariam semelhantes? Semelhantes. Um teria a pele um pouco mais escura, o outro a pele um pouco mais clara, enfim, teríamos variações. Então, na verdade, o fenótipo ele pode sofrer uma intensificação, uma regressão por ação ambiental. Ok? Pouca variação, né? Eles vão ser bem semelhantes, mas não serão exatamente iguais esses irmãos, tá? Então, fenótipo, olha lá, resulta da atividade dos genes em conjunto com o meio ambiente. O fenótipo pode ser alterado frequentemente. Fica mais tempo no sol, fica menos tempo no sol, come mais, come menos, ok? Então, existe uma amplitude fenotípica que pode ser intensificado ou não pelo ambiente. Fechou? Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Ó, respira, eu sei que teve muita informação. É a hora então de colocar os conceitos em práticas, meu querido. Olha só, sabendo que o gene azão é dominante e o gene azinho é recessivo, preenche o que se pede. Mas qual é a característica dominante, Montanha? Não interessa, tá? Não interessa. Interessa que o azão é dominante, tá? Poderia ser, o que a gente falou, presença ou ausência de hemoglobina. O azão determinar a presença de hemoglobina, o azão determinar aí a produção de melanina, mas não interessa, são todas características dominantes. Olha o primeiro cruzamento que ele está pedindo aí, para cruzar azão com azinho, ok? Na primeira linha você pode pôr aí o azão. Na primeira coluna você pode pôr aí o azinho. Vamos juntar eles? Manda ver aí. Pau na obra. Nós vamos ter aí azão, e azão. Todo mundo aí dentro é heterozigoto. Então, proporção genotípica. Genótipos são as letrinhas. Isso. Se genótipos são as letrinhas, quantos quartos, que são 4 indivíduos aí dentro, são azão? 4 quartos, é isso aí. 4 quartos são heterozigotos. Obviamente, se todos eles têm pelo menos um azão, eles são dominantes. 100% dos indivíduos são azão, 100% dos indivíduos são dominantes. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Vamos cruzar azão com azinho. Preencha aí. Na primeira linha você pode pôr azão. Na primeira coluna pode pôr azinho. Junta todo mundo aí. O que vai dar, Bilu? Vou ficar quieto um pouquinho. Beleza.
nós conseguimos ter aí dentro, então, 2/4 dos indivíduos aí tem a chance de nascer azão. 2/4 dos indivíduos têm a chance de nascer heterozigoto, ou seja, azão. Só que é o seguinte agora, olha a contagem, pessoal. Todo mundo aí tem pelo menos um azão? O homozigoto dominante, o heterozigoto tem, então nós vamos ter que 4/4 são de indivíduos dominantes, ok? Fechou? Beleza. Vamos para o terceiro exemplo e agora a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Concentra aí, atenção, ó. Nós vamos ter um heterozigoto, um azão cruzado com um homozigoto recessivo, azinho. Pode pôr aí na primeira linha, azão, na primeira coluna, azinho. Junta todo mundo aí. Olha só o que vai dar. Azão, azinho, heterozigoto, homozigoto recessivo. Pois bem, pessoal, 2/4 dos indivíduos têm a chance de nascer azão. Agora, 2/4 dos indivíduos têm a chance de nascer azinho. Ok? Entendeu? Beleza? Agora que é interessante. Qual é o adjetivo? Qual é o fenótipo dos indivíduos que tem pelo menos um azão? Dominante. Então, 2/4 dominante. E agora, quantos indivíduos aí dentro são azinho? Então, 2/4 dos indivíduos são recessivos. Ok? Fechou? Vamos para o último e principal exemplo, é o mais trabalhado de todos, é o mais usado. Se liga aí, olha o cruzamento entre heterozigotos, azão com azão. Põe aí na primeira linha, azão, na primeira coluna, azão. Junta todo mundo aí, querido. Vai surgir homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. Talvez aí que você começa a dar uma titubeada, começa a enrolar, por isso atenção, concentração. Meu querido, quantos aí são azão? 1 no total de 4, 1/4 de azão. Quantos são heterozigotos? Ou seja, quantos são azão aí? 2 no total de 4. E quantos serão azinho? 1 no total de 4. É agora que o filho chora e a mãe não vê. É aí que talvez você tenha engasgado. Olha só. Lembra, basta ter um azão para ter a característica dominante. Conta comigo ali na proporção genotípica. 1/4 de azão mais 2/4 de azão, nós teremos então 3/4 de característica dominante e 1/4 de característica recessiva. Cara, não é difícil. É um pouquinho trabalhoso, tá? Mas essa é a base de toda a nossa genética. Espero que você agora consiga fazer a lista de exercícios que eu deixei também aí no link embaixo. O importante para mim é que você tenha entendido, tá? Estou fazendo isso do coração, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero te ajudar. Mas para você ajudar a outras pessoas e o meu canal começar também a crescer aí, por favor, dá um like, dá um curtir aí no meu canal, vira um seguidor do meu canal, tá? Com certeza eu começarei a postar mais e mais, eu preciso criar tempo, tá? E para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Um beijo e fui!